Olá, pessoal, voltei. É, Bom, vou agora falar sobre conjugação, que é o último tema de mecanismo de transferência de genes entre procariotos. Eu não sei por que bugalhos, eu reparei que eu tirei um slide da aula de transformação. Então, antes de começar a falar sobre conjugação, eu vou falar só sobre um slide sobre transformação, que é um slide sobre a descoberta do princípio de transformante, né? E como foi descoberta a transformação. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, apresentando. Então, o slidezinho que eu queria ter colocado, que eu não sei por que eu tirei, eu acho que eu tinha tirado porque estava tentando fazer o mais compacto possível, mas ficou faltando, pelo menos para mim, essa informação para vocês entenderem o que é a transformação. Então, a transformação, ou aquele processo todo que eu falei, que é a captura de DNA exógeno por uma célula bacteriana viável, então, captura de DNA no estado livre, por uma bactéria viável, a incorporação dessa molécula de DNA no genoma dessa bactéria receptora, ela foi descrita na primeira vez por Frederick Griffith em 1928, e notem que em 1928 não se sabia nem que ainda que o DNA era a principal molécula responsável por codificar todas as proteínas, todas as estruturas celulares. Então, que era o principal componente celular. Esse pesquisador, ele estava trabalhando com uma bactéria, que era Streptococcus pneumoniae, na verdade, nesse slide aqui. E essa bactéria ele possuía dois tipos diferentes dessa mesma bactéria. Uma que apresentava um fenótipo rugoso e não era virulenta. Quando infectada em camundongos, ela não levava o camundongo à morte, ela não causava doença no camundongo. E outro fenótipo que ele possuía dessa mesma espécie era um fenótipo que apresentava um formato liso ou encapsulado. E essa bactéria, formato liso, esse fenótipo liso, ela é extremamente virulenta e levava o camundongo à morte. Esse pesquisador, ele primeiramente queria saber o que levava o camundongo à morte. Se eram as proteínas presentes nas células ou se era algum outro fator, ou se eram as células vivas, né, no caso, que por algum motivo matava o camundongo. Então, o que ele fez? Ele matou essa célula de Streptococcus pneumoniae por calor e injetou essa célula de Streptococcus morta pelo calor no camundongo. E se fosse algum componente celular que levava o camundongo à morte, esse camundongo morreria. Esse camundongo não morreu, ele continuava vivo, então não era a presença dessa cápsula, não era esse fenótipo somente da presença da cápsula que levava o camundongo à morte, mas era um processo celular relacionado ao fenótipo encapsulado, não necessariamente a cápsula que caracterizava esse fenótipo liso nessas cepas de Streptococcus pneumoniae que causavam morte. Então, para complementar a sua pesquisa, esse pesquisador ele falou: será que se eu misturar a bactéria morta, a bactéria virulenta morta por calor, com a bactéria não virulenta viva, esse camundongo ele vai morrer? Porque aqui você tem a atividade bacteriana e a cápsula, a cápsula que ele acreditava que fosse o princípio que levava o camundongo à morte, em conjunto. E esse pesquisador, então, ele fez essa junção, misturou a bactéria não virulenta viva com a bactéria virulenta morta por calor, botou dentro do camundongo, ele viu que esse camundongo morria, mas, para surpresa desse pesquisador, quando ele isolava as bactérias presentes dentro desse camundongo morto, ele não encontrava mais o fenótipo rugoso, que é aquele fenótipo da única célula bacteriana viva que ele introduziu no camundongo. Ele isolava bactérias agora com fenótipo liso, encapsulado. E então ele descreveu que ocorria alguma transformação dentro desse camundongo que fazia com que essa bactéria do fenótipo rugoso se transformasse novamente numa bactéria do fenótipo liso. E ele descreveu isso como princípio transformante. Novamente, essa época que esse pesquisador descreveu esse princípio transformante, não se conhecia nem que o DNA era o principal componente necessário, componente celular responsável por codificar todas as estruturas e funções. Agora vocês, conhecendo a biologia molecular,
conhecendo o processo da transformação e conhecendo recombinação homóloga e mecanismo de reparo de mutações, o que vocês acham que aconteceram com o DNA dessa estirpe não virulenta, com fenótipo rugoso, que pode ter alterado em relação ao fenótipo liso quando ela foi misturada com as bactérias do fenótipo liso morto, que foram mortas por calor, dentro do camundongo. Então, o que vocês acham que aconteceu e o que explica com que essa bactéria tenha voltado a apresentar o fenótipo liso ao invés do rugoso original das únicas células bacterianas vivas que estavam presentes dentro desse camundongo? Então, só para a gente falar aqui, continuar essa explicação, quando essa bactéria rugosa era infectada dentro do camundongo, o camundongo ficava sadio. Quando a bactéria do fenótipo liso era introduzida dentro do camundongo, o camundongo morria porque acontecia a proliferação bacteriana, certo? Isso, a proliferação bacteriana é causada pela virulência, otimizada pela virulência da cápsula bacteriana, levava o camundongo à morte. Quando ele colocava bactéria virulenta morta, não acontecia nada, o camundongo continuava sadio porque não tinha proliferação bacteriana. Mas quando ele inoculava a bactéria, o fenótipo não virulento, misturado com o fenótipo virulento, eliminado, morto por calor, ele isolava novamente, o camundongo morria, então tinha proliferação bacteriana, mas para surpresa desse pesquisador, ele isolava bactérias com fenótipo liso, que era diferente daquelas bactérias vivas que ele tinha adicionado. Então, qual era esse princípio da transformação e o que essa transformação corrigiu no genoma das bactérias do fenótipo rugoso? Aí fica aí para vocês responderem essa pergunta. Qualquer coisa a gente responde depois via Google Classroom. Então, agora voltando para o último tema da aula, que é a conjugação. Então, a conjugação é um mecanismo de transferência horizontal de genes que era toda ela codificada pelo plasmídio. Então, para que a conjugação ocorra, é necessário que a gente tenha uma bactéria doadora que possua um plasmídio conjugativo, e a gente vai ver o que é um plasmídio conjugativo, e é necessário que a gente tenha uma bactéria receptora que não possua esse plasmídio conjugativo. Então, essa bactéria doadora ela vai se conectar com a bactéria receptora através da atividade desse plasmídio, e o plasmídio vai transferir uma cópia do seu elemento genético, do seu material genético, para a bactéria receptora. No final da conjugação, ambas as bactérias, a doadora e a receptora, vão possuir uma cópia desse material genético. Então, na conjugação, mesmo sendo unidirecional, ambas as células, tanto a doadora quanto a receptora, no final da conjugação, vão apresentar uma cópia desse material genético. Então, para que a gente entenda sobre conjugação, é importante entender o que é um plasmídio, né? Então, o plasmídio são elementos genéticos extracromossomais presentes em bactérias e arqueias e são considerados como molécula de caráter acessório. Vocês sabem por que eles são considerados molécula de caráter acessório? Porque eles não fazem parte do DNA cromossomal, embora sejam replicões, e eles não codificam nenhuma função essencial para a vida celular, mas podem ser importantes em ocasiões específicas. E por que os plasmídios não fazem parte do cromossomo? Se muitas bactérias possuem plasmídios, por que esses plasmídios não estão inseridos dentro do cromossomo? A primeira resposta está diretamente relacionada com o dinamismo da replicação celular. Por quê? Todo material genético ele é replicado mais rápido de acordo com o seu tamanho. Então, quanto menor o material genético, mais rápida é a replicação. Então, duas células competindo por nutrientes, e daquele nutriente que mais fácil acesso, por exemplo, o açúcar, que todas elas possuem capacidade de degradar. Qual vai ser aquela que vai se multiplicar mais rápido? Aquela que tiver o seu material genético menor e sua estrutura celular mais simples. Então, quanto menor o material genético, mais rápida é a replicação. Então, se você tiver plasmídios inseridos dentro do seu genoma, mais difícil, mais demorada vai ser a sua replicação. Esses plasmídios eles codificam para funções que não são essenciais, e são parte molecular acessória, né, auxiliar. Então, eles não precisam estar dentro do cromossomo e uma célula pode facilmente viver sem a presença de plasmídios, porque eles somente são essenciais somente em situações específicas. Então, porém, em determinadas condições ambientais, a presença de plasmídios trazem benefícios.
Isso pode estar relacionado à competição, infecção de células hospedeiras virulentas. Então, vamos entender um pouquinho no esquema como é que é a distribuição de células que possuem plasmídios e células que não possuem plasmídios em diferentes ambientes naturais. Então, por exemplo, aqui temos o ambiente 1, temos diferentes células nesse ambiente 1 e temos essa célula aqui que possui plasmídios. A gente nota que essa célula é do mesmo tipo dessas mesmas ovais, só que essas ovais ela não possuem esse plasmídio. Como o plasmídio ele não codifica para nada essencial para a vida dessas células, dessa espécie, vão existir no ambiente células contendo plasmídio e células dessa mesma espécie sem o plasmídio. Isso vai ser normal, porque existem vários mecanismos de perda. Então, esse ambiente 1 ele não possui nenhum agente seletivo cuja a utilização ou cuja sobrevivência dependa da característica do plasmídio. Então, o que vai acontecer? Das bactérias dessas mesmas espécies ovais, elas vão continuar se multiplicando, só que aquelas que possuem plasmídio possuem um fit de duplicação celular mais demorado, porque ela possui mais material genético. Então, quem vai crescer mais vão ser aquelas, quem vai crescer mais rápido, se multiplicar mais rápido, produzir mais células, vão ser aquelas bactérias da mesma espécie que não possuem os plasmídios. Então, num ambiente sem qualquer agente seletivo que selecione para o plasmídio, bactérias da mesma espécie que não possuem o plasmídio vão apresentar um número de células maiores do que bactérias da mesma espécie que possuem o plasmídio, justamente pela maior demora na duplicação do material genético. Mas vamos mudar esse ambiente. Então, vamos para o ambiente 2. Nós, novamente, possuímos bactérias dessa mesma espécie, com e sem o plasmídio, mas vamos supor que nesse ambiente 2 foi adicionada uma substância no qual a capacidade de sobrevivência dessa célula depende do plasmídio. Por exemplo, foi adicionado no ambiente 2 um antibiótico. E o antibiótico que foi adicionado aqui, a resistência que essa bactéria possui, ela é codificada no plasmídio. Então, nesse caso, o plasmídio se torna essencial. Essas bactérias elas vão continuar se multiplicando. Mas qual vai ser a distribuição da população dessa mesma espécie nesse ambiente? Ela vai ser muito maior, vai ter muito mais células que possuem plasmídio daquelas que não possuem plasmídio, porque o plasmídio, nesse caso, trouxe uma vantagem adaptativa para essas bactérias, para essas células. Então, elas vão conseguir, mesmo com material genético maior, elas vão conseguir se multiplicar mais rapidamente do que aquelas bactérias que não possuem plasmídio, que vão ter uma grande dificuldade de se multiplicar nessas condições que agora estão desfavoráveis, sendo que a presença do plasmídio se tornou essencial. Então, entendendo essa dinâmica de populações referentes a plasmídio, que uma bactéria tem uma mesma espécie, células de uma bactéria da mesma espécie podem apresentar ou não plasmídios, e dependendo da condição, a presença do plasmídio vai estar em maior quantidade ou em menor quantidade. Dependendo da condição ambiental, a presença de células contendo plasmídio vai estar em maior quantidade ou menor quantidade. Se essa condição for seletiva para a presença do plasmídio, células com a presença do plasmídio vão estar em maior quantidade. Se essa condição ambiental ela não for seletiva para a presença do plasmídio, então células sem o plasmídio vão estar em maior quantidade, ok? Então, tendo em vista isso, a gente vai entrar no que a gente fala sobre conjugação. Então, a conjugação é a transferência de DNA de uma célula doadora para uma célula receptora através de contato entre duas células. E é um processo codificado por plasmídios. Então, isso quer dizer que, nesse ambiente 2 aqui, que possui muitas células contendo plasmídio e algumas células que não possuem plasmídio, essas duas células, uma contendo plasmídio, pode se conectar ou pode se acasalar com uma célula bacteriana que não possui o plasmídio e fazer a transferência desse material genético para aquela célula que não possui o plasmídio. Então, tudo isso é codificado por uma característica do plasmídio. Então, aqui, como eu ilustrei, no ambiente 2, muitas células contendo plasmídio, elas podem fazer o processo de acasalamento e transferência do seu material genético. Mas pensem vocês, as células, nesse ambiente 2, as células que possuem o plasmídio, elas estão em vantagem adaptativa, porque elas conseguem se multiplicar, elas possuem uma grande facilidade de responder àquela condição ambiental, ao contrário daquelas células que não possuem o plasmídio. Quem vai ganhar nesse processo posterior à transferência do material genético por conjugação, quando esse plasmídio for transferido dessa célula que possui esse elemento genético para a célula que não possui o elemento genético? Quem vai sair ganhando?
A espécie que possui plasmídio, ela agora vai ter uma concorrente, uma outra célula bacteriana, que agora possui também a capacidade de resistir ao antibiótico. Se ela também possui a capacidade de resistir ao antibiótico, essas duas células agora elas vão concorrer pelos nutrientes presentes nesse meio de cultura. Então você aumentou a competição. Isso foi vantajoso para a célula doadora, aquela sua célula que possui o plasmídio? Não necessariamente. Agora ela possui uma outra célula bacteriana que vai competir pelos mesmos nutrientes que ela. E por que então ela faz a transferência do plasmídio para a célula receptora? Uma célula bacteriana não vai ganhar nada, mas se a gente pensar pelos plasmídios, os plasmídios eles vão aumentar. A gente viu que plasmídios, quando as células bacterianas que possuem plasmídios, quando não está presente agentes seletivos, essas células bacterianas elas estão representadas em menor quantidade, ou seja, a cópia do plasmídio nesse ambiente ela é representada por menor quantidade. Então, os plasmídios eles aproveitam esses momentos onde estão presentes agentes seletivos para aumentar o seu número de cópias no ambiente e fazendo com que a chance deles permanecerem no ambiente se torne maior também. Então, olha só, as duas células, a que doou e a que recebeu, elas vão começar a competir entre si, mas um processo que vai ser chave na conjugação é que ambas as células vão possuir o plasmídio. Então, o número de cópias do plasmídio no ambiente vai aumentar, o que vai assegurar a permanência do plasmídio no ambiente, vai fazer com que ele não seja eliminado de todas as células. Então, embora as células vão concorrer entre si, o plasmídio ele vai aumentar a chance de permanecer no ambiente. Então, essa é a parte filosófica da conjugação. Então, para que a gente, saindo da parte filosófica e entrando para a via de fato da conjugação horizontal de genes via plasmídios conjugativos. Então, toda conjugação ela é somente realizada pela presença de plasmídios conjugativos. E quando na transdução, a gente viu que a transdução ocorre por um erro no empacotamento no DNA fágico, gerando partículas transitantes e gerando a transdução generalizada ou a transdução especializada, a transformação evoluiu para reparar erros no DNA e outro processo de nutrição. A conjugação é um mecanismo de transferência horizontal de genes que evoluiu para transferir o próprio plasmídio eficientemente para diferentes células, aumentando a distribuição desses elementos genéticos no ambiente. Ela foi descrita por Lindbergh e Tuttle, que estudava bactérias, duas bactérias da mesma espécie, que eram pantotróficas para diferentes tipos de aminoácidos, né? Umas conseguiam codificar outras conseguiam fazer a biossíntese de outros, mas elas não conseguiam fazer a biossíntese de todos os aminoácidos que ele estava estudando. E ele misturou essas duas bactérias e ele conseguiu isolar bactérias que eram prototróficas para todos os aminoácidos que ele estava testando. Então, uma única célula bacteriana passava a possuir a capacidade de fazer a biossíntese de todos os aminoácidos que ele estava testando. Então, o princípio que ele descreveu e como ele chegou a essa conclusão era a conjugação. Então, a conjugação é o mecanismo que mais contribui para a transferência horizontal de genes. Só voltando aqui. Então, a conjugação ela não precisa então da presença de um bacteriófago, ela não ocorre via bacteriófagos, e ela ocorre a partir do contato direto entre duas células diferentes. Então, para que a conjugação ocorra, é necessário que tenha um contato direto entre duas células diferentes. Então, ela não é necessária também a presença de material DNA genético liberado no ambiente de célula morta. Então, na conjugação, ambas as células, a doadora e a célula receptora, estão vivas e elas precisam estar em contato direto para que a conjugação ocorra. Então, é diferente da transdução, não ocorre partícula viral, é diferente da transformação, onde o DNA, ambas as células, a doadora e a receptora, elas estão vivas. Na transformação, a célula doadora ela foi eliminada e liberou seu DNA no meio de cultura. Então, na conjugação, tanto a célula doadora quanto a célula receptora está viva e elas precisam estar em contato direto. Então, a conjugação, mecanismo que mais contribui para a transferência horizontal de genes, e pode existir uma promiscuidade da conjugação que vai além dos procariotos. Por exemplo, a Agrobacterium tumefaciens, ele consegue transferir, a partir do seu plasmídio TI, material genético para planta, para DNA de planta, para células de planta. E essa promiscuidade da conjugação, por exemplo, a realizada por Agrobacterium tumefaciens planta,
é o que permitiu o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas. Então, a Agrobacteria tumefaciens e o Plasmídio TI, eles são utilizados hoje em dia para que você consiga introduzir alguma função que você gostaria que uma planta tivesse. Então, você utiliza esse processo recombinante para introduzir moléculas de DNA dentro de interesse biotecnológico dentro do genoma de plantas, produzindo plantas geneticamente modificadas. Como é que a conjugação, então, foi descrita? A conjugação foi descrita pela primeira vez em E. coli, a partir do plasmídio F, que é conhecido como plasmídio da fertilidade. Então, o plasmídio F, que é encontrado em E. coli, é um plasmídio de 100 kilobases, onde boa parte desse material genético ele é representado por genes relacionados a evento de conjugação. Quais são esses genes relacionados à conjugação? Todo plasmídio conjugativo ele precisa possuir uma origem de transferência, os genes TRA, que são os genes que codificam a origem de transferência, e os genes TRA, que são os genes que codificam toda a maquinaria enzimática necessária para fazer a formação do par de acasalamento, que é o par de acasalamento é onde a bactéria doadora encontra a célula receptora e se conecta entre si para realizar a transferência desse material genético. E esses genes TRA também são responsáveis por codificar as enzimas necessárias para fazer a transferência do plasmídio da célula doadora para a célula receptora. Então, lembrando que um plasmídio ele possui a sua origem de replicação ORV e o plasmídio conjugativo ele precisa possuir a sua origem de transferência, que é a origem ORT. Ok? Então, aqui é um esquemazinho como é que funciona a conjugação. Então, temos aqui uma E. coli, que possui um DNA cromossomal, e o seu plasmídio F, que é o plasmídio da fertilidade. A C. coli se multiplicou e gerou duas células possuindo seu plasmídio da fertilidade. Eventualmente, uma dessas células encontrou uma outra célula que só possui o cromossomo e não possui o plasmídio. Então, os genes TRA, eles codificam uma estrutura que é no formato de pile, que vai promover o contato de célula doadora com célula receptora, fazer com que esse contato seja aproximado, seja feito o par de acasalamento, que se eu fosse fazer piadinha seria o sexo entre bactérias, mas é uma piadinha batida, não farei. E a partir da formação desse par de acasalamento, os genes TRA novamente vão codificar a maquinaria enzimática necessária para fazer a passagem de uma das fitas desse DNA e posterior duplicação dessa fita de DNA, desse plasmídio, para a célula doadora. No final da conjugação, tanto a célula doadora quanto a célula receptora vão possuir uma cópia do plasmídio conjugativo, no caso aqui o plasmídio F, plasmídio da fertilidade de E. coli. Então, o processo da conjugação envolve a presença de um plasmídio conjugativo na célula doadora, o reconhecimento da célula doadora de uma célula receptora que não possui esse plasmídio conjugativo e o estabelecimento do par de acasalamento entre a célula doadora e a célula receptora e a posterior transferência do plasmídio da célula doadora para a célula receptora, sendo que no final dessa transferência, tanto a célula doadora quanto a célula receptora vão possuir uma cópia desse plasmídio no seu genoma. Então, quais são os pré-requisitos e os fatores limitantes para que ocorra a conjugação? Primeiramente, a conjugação é um processo que é altamente específico, então, espécies específicas conseguem realizar a conjugação entre si. Em alguns casos, essa especificidade ela é quebrada, porque existem, por exemplo, como eu falei, Agrobacteria tumefaciens que conseguem utilizar, realizar a transferência de material genético para plantas, né? Mas geralmente é um processo específico, de espécie para espécie. Ela exige contato físico entre a célula doadora e receptora, então se não acontecer esse contato físico, não vai ocorrer a conjugação. Então, por exemplo, se duas bactérias, uma que possui o plasmídio conjugativo e uma que não possui o plasmídio conjugativo, estiverem separadas por uma membrana bacteriológica, por exemplo, ou por um filtro bacteriológico, elas não vão conseguir realizar a conjugação, porque elas precisam estar em contato íntimo. Fora o contato físico, é necessária a presença de um aparato de conjugação. Então, o plasmídio conjugativo é aquele plasmídio que possui um complexo multiproteico codificado pelos genes TRA, que são os responsáveis por codificar toda a maquinaria necessária para a formação do par de acasalamento, do contato de
físico da célula doadora com a célula receptora e também a transferência do material genético. E para que ocorra a transferência do material genético, é necessário que o plasmídio conjugativo possua uma origem de transferência, ORT, no DNA. E ORT é um pequeno pedaço de DNA onde a transferência começa e acaba. É como se fosse a origem de replicação, porque a conjugação ela ocorre no mesmo mecanismo de replicação plasmidial do modelo de círculo rolante, mas no caso da conjugação, essa replicação vai começar na origem de transferência e vai terminar na origem de transferência, enquanto na duplicação do DNA plasmidial ou começa na origem de replicação e termina na origem de replicação. Pode ver. Então, todo plasmídio conjugativo ele precisa ter a sua própria origem de transferência que vai ser reconhecido pelas enzimas codificadas pelos genes TRA. E todo o processo de conjugação ela envolve mais ou menos 15 proteínas diferentes que estão envolvidas no processamento de DNA, na célula doadora e no transporte ativo para a célula receptora, e a partir de agora a gente vai entender como é que isso envolve, como é que é esse mecanismo de transferência de DNA de uma célula doadora para a célula receptora a partir da conjugação. Lembrando, a descrição do mecanismo de transferência, do passo a passo, não é um tema relevante. O que é relevante aqui na aula? Entender que um plasmídio conjugativo precisa codificar o genes TRA, ou entender o que são os genes TRA. Entender o que significa a origem de transferência ORT também, e a importância da origem de transferência para a conjugação, ok? Então, vamos lá. A conjugação por plasmídios conjugativos que possuem o genes TRA, ela ocorre em 3 etapas. Quais são as etapas da conjugação? Primeira etapa, formação do par de acasalamento. Então, formação do par de acasalamento entre a bactéria doadora, aquela que possui plasmídio conjugativo, e a bactéria receptora, aquela que não possui plasmídio conjugativo. A segunda etapa, posterior à formação do par de acasalamento, é um evento de sinalização, que emite para a célula doadora e para o plasmídio conjugativo que o par de acasalamento já foi formado e que o DNA pode ser transferido. E a terceira etapa é a transferência efetiva do DNA. Aparentemente, tanto em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, o evento de sinalização e a transferência do DNA, elas são similares entre todas as bactérias. O que diferencia bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas é a formação do par de acasalamento, que é composto por modelos diferentes, a gente vai falar isso mais para frente. Então, vamos para os detalhes da conjugação. A conjugação ela acontece em 3 etapas e ela acontece através também de 3 complexos. O primeiro complexo seria chamado de relaxossoma, ou seletor de substrato. A gente vai ver o que é. O segundo complexo seria chamado de transferossoma, ou conduíte transmembrana, que é o transferossoma, é o canal por onde esse elemento genético vai passar da célula doadora para a célula receptora. E o terceiro complexo ele é formado pela proteína de acoplagem. Então, olha só, o relaxossoma é o seletor de substrato, é aquele que vai selecionar o plasmídio conjugativo. O transferossoma é o responsável por fazer o par de acasalamento. E a proteína de acoplagem é aquela que vai ser responsável por bombear e por conectar o relaxossoma ao transferossoma e fazer a passagem do material genético através do conduíte transmembrana. Então, isso aqui representa a região TRA do plasmídio R388, da família de compatibilidade W. Então, temos aqui a origem de transferência, os genes que codificam o complexo 1, que é o do relaxossoma. Então, o complexo 1 é codificado por 3 proteínas. As proteínas que vão selecionar e vão se ligar à origem de transferência, né, que são aqueles que vão reconhecer o seletor de substrato, que é o próprio plasmídio, né? A proteína B, que é a proteína de acoplagem, que faz parte do complexo 3, que é o complexo 3, que é a proteína de acoplagem. E os outros genes estão relacionados à construção do transferossoma, que é o conduíte transmembrana. Então, é um operon, o gene TRA, né? É um operon composto por vários genes que estão relacionados não é um operon, não, desculpa, o gene TRA.
é uma região composta por vários genes que estão relacionados com vários processos da conjugação, desde a seleção do plasmídio que vai ser conjugado, até mesmo a construção do conduíte transmembrana por onde o plasmídio vai passar da célula doadora para a célula receptora. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Complexo 1, relaxossoma, seletor de substrato. Esse seletor de substrato ele é formado no sítio ORT. O sítio ORT é onde vai começar, onde vai terminar a origem de transferência. Então, o seletor de substrato nada mais é do que o reconhecimento da origem de transferência. A origem de transferência é ORT. Então, é onde é formado um complexo núcleo-proteína através de uma relaxase, que é uma fosfodiesterase, e outras proteínas auxiliares na transferência. E essa relaxase é a proteína responsável por reconhecer a origem de transferência e é também a proteína de replicação proteína de iniciação da replicação plasmidial pelo modelo de círculo rolante. Então, essa relaxase ela vai reconhecer a origem de transferência, clivar uma das fitas dessa origem de transferência e ficar conectada a essas fitas. Quando ela começa o seu processo de transferência do material genético, ela promove uma iniciação da replicação plasmidial pelo modelo de DNA círculo rolante. Então, no complexo 1, a relaxase ela vai clivar e vai especificamente a fita que vai ser transferida, que vai ser chamada de DNA de transferência, transfer DNA, é no sítio NIC, que é um sítio que está presente na origem de transferência. E essa enzima ela vai se manter covalentemente ligada à região 5' do DNA que vai ser transferido, até esse DNA ser transferido, e a relaxase, codificada por um plasmídio conjugativo, ela só vai reconhecer a origem de transferência cognata. Ela possui uma especificidade, ou seja, existe uma sequência ORT que vai ser reconhecida pela relaxase de cada plasmídio. Então, um plasmídio conjugativo, ele produz uma relaxase que reconhece a sua própria origem de transferência, ok? Então, existe uma especificidade entre relaxase e sequência da origem de transferência. Então, novamente, a relaxase, ou relaxossoma, é o responsável por selecionar o substrato. E qual é o substrato? O plasmídio que vai ser conjugado. E a relaxase vai selecionar esse substrato pelo reconhecimento da sequência da origem de transferência, ORT. E nessa origem de transferência, ela vai clivar a fita do DNA, uma das fitas, no sítio NIC, e vai se manter covalentemente ligada à região 5' fosfato do DNA que vai ser transferido, da fita de DNA que vai ser transferida. Então, está aqui o modelo. Relaxase, reconhecimento do sítio NIC, da origem de transferência, corte em uma das fitas desse sítio NIC e a relaxase vai ficar conectada à região 5' fosfato desse corte que foi efetuado na origem de transferência. O segundo complexo, transferossoma conduíte transmembrana, é um complexo multiproteico, formado por mais de 10 proteínas diferentes. Ele é o responsável por conectar o interior celular e o exterior celular, e é um complexo, então, que ultrapassa a membrana interna e externa da célula. Então, ele conecta o citoplasma celular, onde está presente o plasmídio, ao meio externo, ao ambiente externo da célula. Em todos os casos, ele pertence à família de proteínas transportadoras relacionadas ao sistema de secreção do tipo 4. Então, tanto em bactérias gram-negativas como em bactérias gram-positivas, o transferossoma ele é relacionado ao sistema de secreção do tipo 4. Em alguns casos, o transferossoma está envolvido na construção do píleo sexual, principalmente em bactérias gram-negativas, que é onde os pílulos sexuais são encontrados. Ele também está relacionado no reconhecimento da célula receptora. Ele está relacionado também à retração do píleo sexual e formação do par de acasalamento, ou mating pair formation. E ele também é o responsável por sinalizar para o relaxossoma que a formação do par de acasalamento foi realizada. Então, aqui é uma ilustração do transferossoma. Então, o transferossoma é um conduíte transmembrana que conecta o citoplasma celular com o meio externo. Então, o pílus, em bactérias gram-negativas, eles vão ser o responsável por selecionar a bactéria receptora e vai ser o responsável também por fazer a sua retração e conectar a bactéria doadora com a bactéria receptora, formando um par de acasalamento. E ele também vai ser o responsável por emitir o sinal
de que o par de acasalamento já foi realizado para o relaxossoma. Lembrando que o relaxossoma ele é formado por uma relaxase que está conectada à origem de transferência, a ORT, do plasmídio, e principalmente conectada ao sítio 5'-fosfato da fita que vai ser transferida da bactéria doadora para a bactéria receptora. Falta nesse modelo o complexo 3, que é a proteína de acoplagem. Olha só, eu falei aqui que o transferossoma vai ser o responsável por reconhecer a bactéria receptora e vai fazer a formação do par de acasalamento da bactéria doadora com a bactéria receptora através da sua retração. Então, nós temos a estrutura aqui, que é o conduíte transmembrana que conecta o citoplasma celular da bactéria doadora com a bactéria receptora. A partir da formação desse par de acasalamento, o transferossoma emite um sinal para o relaxossoma falando que o par de acasalamento já foi formado e agora a gente precisa de uma estrutura que vai conectar o relaxossoma ao transferossoma. E essa estrutura que vai conectar o relaxossoma ao transferossoma é o complexo 3, que é a proteína de acoplagem. Então, a proteína de acoplagem, ela é, em todos os casos, uma proteína de acoplagem do tipo 4, que possui uma estrutura muito parecida com proteínas transportadoras de DNA. Então, essa proteína do tipo 4, proteína de acoplagem do tipo 4, ela vai conectar o relaxossoma ao transferossoma. E é postulado que são essas proteínas que vão bobear ativamente a fita do DNA que vai ser transferido da célula doadora para a célula receptora. Então, aqui está o modelo. O primeiro passo que a gente tem é o seletor de substrato. Então, a relaxase, codificada pelo plasmídio, ela vai reconhecer uma sequência da origem de transferência, se conectar a essa origem de transferência através de um corte em uma das fitas do DNA que vai ser transferido, e ela fica conectada à posição 5'-fosfato dessa fita de DNA na origem de transferência que vai ser transferida. Então, nesse modelo aqui. Posteriormente, a gente tem a formação do transferossoma, e esse transferossoma vai ser o responsável por realizar a formação do par de acasalamento. Quando ele realizar a formação do par de acasalamento, vai ser emitido um sinal para o relaxossoma, falando que esse par de acasalamento já foi realizado. Então, a partir daí, vai ter a atividade da proteína de acoplagem. A proteína de acoplagem, então, ela vai se conectar ao relaxossoma e vai começar a fazer a transferência de uma das fitas do DNA, ou DNA da fita de transferência, através da proteína de acoplagem e através do transferossoma. Então, na bactéria receptora, ela vai receber apenas uma das fitas do plasmídio. Conforme essa fita do DNA plasmidial for se soltando na bactéria doadora, automaticamente vai sendo realizada a replicação plasmidial através do modelo DNA, de replicação do DNA do círculo rolante. Essa fita que foi transferida para a bactéria receptora, assim que ela entrar no citoplasma celular, ela também vai ser duplicada pela continuação da duplicação do DNA pelo mesmo modelo de duplicação DNA do círculo rolante. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida nesse modelo de replicação plasmidial do círculo rolante, volta lá na aula de plasmídios, tenta relembrar como é que ocorre esse modelo de replicação plasmidial, que é importante para a gente entender por que e como esse plasmídio vai ser duplicado na célula doadora e na célula receptora. E caso não compreenda, logicamente, a gente pode conversar pelo chat, pode conversar pelo Google Classroom. Então, a partir todos esses eventos, é realizada a transferência do plasmídio da célula doadora para a célula receptora. Então, nós temos aqui a atividade dos três complexos. Complexo 1, relaxossoma. Complexo 2, transferossoma, que não está ilustrado nessa figura aqui, mas é o conduíte transmembrano que conecta o interior celular com o exterior celular, o que conecta a bactéria doadora com a bactéria receptora. Temos a emissão do sinal posterior à formação do par de acasalamento e o bombeamento ativo através da proteína de acoplagem da fita de DNA do plasmídio que vai ser transferida da célula doadora para a célula receptora. Em conjunto, paralelo, a automática duplicação do plasmídio
na célula doadora, e assim que a fita do plasmídio chegar na célula receptora, ela também vai ser duplicada. Então, eu falei que o transferossoma, o evento de seletor de substrato e a passagem do plasmídio da célula doadora para a célula receptora, ela é muito parecida em todas as bactérias, tanto em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. O que diferencia elas, então, é a formação do par de acasalamento. Em bactérias gram-negativas, a formação do par de acasalamento ela é realizada pelo pílio sexual. Então, o pílio sexual produzido pela bactéria doadora, ele é o responsável por reconhecer a célula receptora, aquela célula receptora que está apta para receber a doação de um plasmídio, e ele também é o responsável pela retração, que vai fazer com que a célula receptora se conecte ou fique próxima, forme o par de acasalamento com a célula doadora. Então, em bactérias gram-negativas, o responsável pela formação do par de acasalamento é o pílio sexual. Então, o pílio sexual é produzido na bactéria doadora, aquela que possui plasmídio conjugativo. Então, é esse pílio sexual produzido pela bactéria doadora que vai encontrar uma bactéria receptora, que é aquela que quer acasalar, e vai chamar essa bactéria receptora para próxima, formando par de acasalamento. Então, é o pílio sexual que vai reconhecer a bactéria receptora e vai ser o responsável por fazer a formação do par de acasalamento. Em bactérias gram-positivas, não existe a produção de pílio sexual, e a conjugação ela ocorre de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, em Enterococcus, a conjugação ela é mediada pela produção de feromônios sexuais. Mas, diferentemente do que ocorre em bactérias gram-negativas, em bactérias gram-positivas, quem induz a conjugação não são as bactérias doadoras, mas sim as bactérias receptoras. Então, em Enterococcus, a bactéria receptora, aquela célula que não possui o plasmídio conjugativo, ela induz a formação do par de acasalamento a partir da produção de feromônios, que são peptídeos termoestáveis, sensíveis a proteases, que vão ser recebidos e reconhecidos pelas bactérias doadoras, aquelas que possuem plasmídios, e essas bactérias doadoras elas vão responder a esse sinal dos feromônios, produzindo adesinas, que vão facilitar a formação do par de acasalamento. A ilustração está aqui. Então, temos aqui a célula receptora, que não possui o plasmídio conjugativo, e temos aqui a célula doadora, que possui o plasmídio conjugativo. A célula receptora, ela está doida para adquirir esse plasmídio. Então, o que ela faz? Ela produz feromônios e libera esses feromônios para o meio celular. Esses feromônios eles vão ser reconhecidos pela uma bactéria doadora que possui o plasmídio conjugativo, e o reconhecimento desses feromônios vai induzir a formação, a síntese de adesinas pelas bactérias doadoras. Essas adesinas, então, elas vão ser colocadas na superfície celular das bactérias doadoras. Então, essas adesinas vão permitir o contato entre a bactéria doadora com a bactéria receptora, através de uma colisão randômica, né? Não existe quimiotaxia, isso vai acontecer, essa colisão vai acontecer ao acaso, mas acontecendo essa colisão, facilitada pela presença de adesinas na superfície celular das bactérias doadoras, a gente vai ter a formação do par de acasalamento. Aí sim, o complexo de transferência de proteínas de transferência, se chama secreção do tipo 4, vai atuar fazendo a transferência do plasmídio da célula doadora para a célula receptora. Então, todos esses mecanismos que eu falei até agora, eles envolvem a transferência de um plasmídio conjugativo de uma célula doadora para uma célula receptora. Mas a pergunta que fica é: somente o plasmídio conjugativo ele pode ser transferido de uma célula doadora para uma célula receptora? Logicamente, a gente viu que existem várias situações que tornam o material genético de uma bactéria muito dinâmico. Inclusive, o plasmídio pode ser inserido ou pode estar inserido dentro do cromossomo bacteriano. A gente já viu que existem alguns mecanismos de recombinação que podem fazer a inserção ou fusão de duas moléculas de origem diferente, como o DNA plasmidial e DNA cromossômico. Então, isso faz com que possam existir mais de uma possibilidade de conjugação, dependendo das moléculas de DNA que estão presentes dentro da célula doadora. Então, agora a gente vai entender quais são as possibilidades que podem ocorrer a partir da conjugação. E a primeira possibilidade que pode ocorrer
é a transferência de outros materiais genéticos não provenientes de plasmídeos conjugativos via conjugação. E no primeiro caso, é a transferência de material cromossômico, de DNA cromossômico por plasmídeos conjugativos, e que é a formação de estirpes que são chamadas de HRF, que fazem a recombinação com alta frequência. O que são essas estirpes HRF? High Frequency Recombination. São bactérias que possuem plasmídeos conjugativos integrados com o seu cromossomo. Então, vamos supor aqui essa E. colizinho que possui esse plasmídio de fertilidade. Dependendo da situação, ou dependendo da sequência entre esses plasmídeos, aqui pode ser reconhecido uma sequência específica presente tanto no plasmídio quanto no DNA cromossômico, e o sistema de recombinação sítio-específica pode fazer a recombinação entre esses sítios, levando à integração desse plasmídio no DNA cromossômico. Então, temos aqui um cromossomo, DNA cromossômico, um plasmídio conjugativo. Posterior a esse processo de recombinação sítio-específica, vai ter a integração do plasmídio no DNA cromossômico. Então, o plasmídio agora está integrado no DNA cromossômico. Se esse plasmídio conjugativo encontrar uma bactéria receptora, ele vai fazer a sua conjugação. Se ele fizer a conjugação, qual vai ser o material genético que ele vai carregar? Ele vai carregar não só o plasmídio, mas também ele vai carregar ou o cromossomo bacteriano todo para a célula doadora, para a célula receptora. Ele pode carregar esse cromossomo como um todo, ele pode carregar parte desse cromossomo, e dependendo da onde ele entrou e da orientação que esse plasmídio está, ele vai carregar ordens diferentes de genes. Por exemplo, aqui, o gene GABC, e nesse modelo aqui, porque ele está no sentido oposto, os genes CEFG. Então, bactérias conhecidas como HRF, ou High Frequency Recombination, possuem plasmídeos conjugativos integrados no cromossomo bacteriano. Essas bactérias que possuem plasmídeos conjugativos integrados no cromossomo bacteriano, quando passarem por um processo de conjugação, elas vão fazer a conjugação não só do plasmídio conjugativo, mas também do cromossomo bacteriano. Então, não só o plasmídio conjugativo, mas também o cromossomo bacteriano da bactéria doadora vai ser repassado para a bactéria receptora. Então, isso é o que nós chamamos de High Frequency Recombination. Um outro modelo que pode acontecer é a transferência de transposões conjugativos através de conjugação. Então, a gente já viu que transposões são elementos genéticos móveis que possuem a capacidade de se soltar de uma região e se inserir em outra região. E a gente viu que transposões são sequências de inserção que possuem genes também acessórios para outras funções que não relacionadas à transposição. E existem algumas transposões que possuem dentro do seu material genético os genes TRA e a origem de replicação, a origem de transferência, ORT também. Então, essas transposões, eles codificam todas as funções necessárias para fazer a conjugação intracelular. Logicamente, como a gente já viu, esse possui uma importância muito grande, porque os transposões eles não são replicões, eles precisam estar inseridos no DNA bacteriano, dentro de um replicon. Mas o transposon, para ser inserido, ele não precisa reconhecer nenhuma sequência específica no DNA bacteriano. Então, se ele entrou numa célula bacteriana no formato de dupla fita, ele pode se inserir em qualquer região daquele DNA e se integrar dentro do cromossomo bacteriano. Isso faz com que os transposões conjugativos tenham participado na disseminação de resistência a drogas e que eles podem ocorrer entre espécies diferentes e até mesmo entre gêneros diferentes. Por exemplo, o TN 916 é encontrado em mais de 50 espécies de 35 gêneros diferentes. Isso porque o seu processo de integração no genoma bacteriano ele independe de especificidade. Então, só para ilustrar aqui, o transposon conjugativo ele está presente dentro de um replicon, para quando ele faz a formação do par de acasalamento, ele se solta, se recirculariza, vai ter novamente o reconhecimento da origem de transferência presente nesse transposon e a passagem de uma das fitas desse DNA para a bactéria doadora,
como ele faz um processo, esse processo parecido com o plasmídio, no processo de conjugação, ele atua como um replicon, então ele faz novamente a sua replicação, sua ressiculação pelo modelo de duplicação de DNA circulante a partir do reconhecimento da origem de transferência. Então, ele vai se duplicar tanto na célula doadora quanto na célula receptora, mas ele não vai conseguir sobreviver livre no citoplasma, ele precisa se integrar a algum replicon. Então, tanto na bactéria doadora quanto na bactéria receptora, ele vai precisar se integrar novamente a algum replicon. Então, existem transposões conjugativas. Transposões conjugativas são aqueles que codificam o gene TRA e também possuem uma origem de transferência ORT. Mas não são plasmídeos, eles não possuem origem de replicação, por exemplo, ORV. Então, eles não podem sobreviver autonomamente dentro de uma célula sem estarem integrados a algum replicon. Bom, falamos de replicação de material genético sem ser plasmidial, através do processo de formação de estirpes com alta frequência de recombinação, né, onde um plasmídio conjugativo está inserido dentro do DNA cromossomal. Falamos também da presença de transposões conjugativos, então existem, além de plasmídios conjugativos, transposões conjugativos. Mas aí, existem células que possuem um tipo de plasmídio. Então, essas células, na presença de um plasmídio, elas podem transferir algum plasmídio não conjugativo da bactéria doadora para a bactéria receptora através de um processo de conjugação? Não sei se a pergunta ficou clara, acho que nem para mim. Então, somente plasmídios conjugativos podem ser conjugados de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora? Não. Como ilustrado em bactérias com alta frequência de recombinação, além do DNA do plasmídio conjugativo, também pode ser transferido DNA cromossomal. Mas, e se nessa célula, além do plasmídio conjugativo, estão presentes outros plasmídios que não são conjugativos? Esses outros plasmídios, eles podem ser conjugados também? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, existe um tema que é conhecido como doação, e a doação ela é um processo que envolve, na conjugação, da transferência de plasmídios não conjugativos mobilizáveis. E a gente, para explicar isso, a gente precisa definir o que são plasmídios não conjugativos mobilizáveis. Então, plasmídios não conjugativos são aqueles que não possuem o gene STRA. Então, plasmídios não conjugativos não possuem o gene STRA. Mas plasmídios não conjugativos mobilizáveis, embora não possuam o gene STRA, eles possuem uma origem de transferência. Então, eles possuem a origem de transferência, embora eles não possuam a capacidade de produzir a maquinaria necessária para fazer a sua própria transferência. E eles possuem também os genes MOB. Os genes MOB são genes que codificam uma relaxase específica, e a gente já viu que relaxase é o conector do substrato, né? Aquela relaxase é a enzima que é responsável por reconhecer a origem de transferência e preparar o relaxossoma, preparar esse material genético para fazer a sua conjugação, a sua transferência. Então, plasmídios não conjugativos mobilizáveis possuem a origem de transferência e possuem uma relaxase que vai reconhecer a sua própria origem de transferência. Então, ele pode ficar preparadinho para realizar a conjugação. Mas eles não codificam o quê? A maquinaria necessária para realizar a conjugação, que é o transferossoma, os genes que codificam o transferossoma, e os genes que codificam para a proteína de acoplagem. Então, como é que esses plasmídios não conjugativos mobilizáveis conseguem ser conjugados de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora? Eles só podem ser conjugados de uma bactéria doadora com uma bactéria receptora se eles estiverem dentro de uma bactéria doadora que, além desses plasmídios, possuam também plasmídios conjugativos. E esses plasmídios conjugativos podem construir toda a maquinaria responsável para fazer a conjugação, e os plasmídios não conjugativos mobilizáveis vão utilizar a sua própria origem de transferência, os genes MOB, para para utilizar a maquinaria construída pelos plasmídios conjugativos, conjugando esses plasmídios também mobilizáveis para uma célula doadora. Então, a coexistência de um plasmídio não conjugativo
mobilizável com um plasmídio conjugativo ou com um transposon conjugativo pode levar à transferência de um ou de ambos os plasmídios para uma célula receptora. Então, temos aqui a ilustração. Somente o plasmídio não conjugativo mobilizável, hipótese nenhuma, vai ocorrer a conjugação desse elemento genético para uma bactéria receptora. Mas, quando esse plasmídio não conjugativo mobilizável está presente dentro de uma célula que possua um plasmídio conjugativo, esse plasmídio conjugativo vai produzir toda a maquinaria necessária para realizar a transferência, ou seja, o transferossoma, a proteína de acoplagem, e o plasmídio não conjugativo mobilizável vai produzir a sua relaxase, reconhecer a sua origem de transferência e utilizar essa maquinaria construída pelo plasmídio conjugativo para realizar a sua própria transferência para a bactéria, para a célula doadora, receptora. Ok? Deu para entender? Ou ficou confuso? Então, plasmídios não conjugativos mobilizáveis, eles codificam a sua própria relaxase e possuem a sua própria origem de transferência, mas eles não possuem o gene STRA. Eles somente são conjugados de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, quando a bactéria doadora também possui um plasmídio conjugativo ou um transposão conjugativo. E esse transposão conjugativo ou plasmídio conjugativo vai produzir toda a maquinaria necessária para realizar a transferência, ou seja, vai produzir o transferossoma e vai produzir também a proteína de acoplagem. E esse plasmídio não conjugativo mobilizável vai utilizar o transferossoma e a proteína de acoplagem produzida pelo plasmídio conjugativo para realizar a sua própria transferência para uma célula doadora. Nesse caso, pode acontecer dois eventos. Ou só o plasmídio não conjugativo mobilizável pode ser transferido, ou ambos podem ser transferidos para uma célula doadora. Mas existem também plasmídios que não são conjugativos e também não são mobilizáveis, ou seja, são plasmídios que não possuem o gene STRA, mas também não possuem a origem de transferência e muito menos possuem o seletor a proteína seletiva, né, a relaxase, que vai reconhecer a origem de transferência. Esses plasmídios não conjugativos, eles podem ser conjugados de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora? Sim, eles podem ser conjugados de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, desde que eles estejam integrados, em plasmídios conjugativos. Deixa eu ver o que estava escrito aqui. Desde que eles estejam integrados em plasmídios conjugativos ou em transposões conjugativos, ou seja, para que eles sejam conjugados é preciso que a célula possua um plasmídio conjugativo ou um transposão conjugativo. É necessário também que ocorra uma recombinação ou transposição uma recombinação entre o plasmídio não conjugativo não mobilizável para o plasmídio conjugativo ou uma transposição do transposon conjugativo para o plasmídio não conjugativo não mobilizável. Ficou confuso, né? Então, para que ocorra a conjugação de um plasmídio não conjugativo não mobilizável, primeiramente é necessário que ele esteja presente dentro de uma célula que possua um plasmídio conjugativo ou um transposon conjugativo. Ponto. Além disso, para que ocorra a transferência de um plasmídio não conjugativo não mobilizável, é necessário que esse plasmídio não conjugativo não mobilizável se integre com o plasmídio conjugativo através de um processo de recombinação sítio-específica, ou que o transposon conjugativo se integre no plasmídio não conjugativo não mobilizável através de um evento de transposição, levando à formação de fusão ou à formação de um cointegrado. Posterior a isso, vai ocorrer a transferência dependente do plasmídio conjugativo ou do transposon conjugativo. E essa transferência ela só vai ocorrer caso o transposon conjugativo não se soltar do plasmídio, logicamente, né? Então, aqui temos o plasmídio conjugativo e o plasmídio não conjugativo não mobilizável, eles estão separados entre si, e se acontecer a conjugação nesse modelo, somente o plasmídio conjugativo vai ser transferido. A possibilidade do plasmídio não conjugativo não mobilizado ser também transferido é ele se integrar a um elemento que possui a capacidade de fazer a conjugação. Nesse caso aqui é um plasmídio conjugativo, então eles podem ser integrados entre si através do processo de recombinação sítio-específica, levando à fusão dessas duas moléculas de DNA,
E se acontecer a conjugação, agora, tanto o plasmídio conjugativo como o plasmídio não conjugativo não mobilizável vai ser transferidos juntos para a célula receptora. Então, esse processo é conhecido como condução. Então, na condução, um plasmídio não conjugativo não mobilizado pode ser conduzido conjunto com o plasmídio conjugativo de uma célula doadora para uma célula receptora a partir da conjugação. Então, a visão geral da conjugação são vários mecanismos que podem ocorrer. Todos eles envolvem a presença obrigatória de um plasmídio conjugativo, de um transposão conjugativo. Então, plasmídios conjugativos, transposões conjugativas codificam genes TRA e possuem a sua origem de transferência ORT. Então, ele pode fazer a transferência do seu material genético para de uma célula doadora para uma célula receptora. Esse plasmídio conjugativo ele pode estar integrado no cromossomo bacteriano da célula doadora, e se ele estiver integrado no cromossomo bacteriano da célula doadora, ele vai levar não só a informação do plasmídio, mas vai levar também a informação do cromossomo da célula doadora para a célula receptora. Mais de um tipo de plasmídio pode ser encontrado numa célula doadora. Na presença desses plasmídios não conjugativos em uma célula doadora contendo um plasmídio conjugativo, os plasmídios não conjugativos eles podem ser conjugados a partir de doação ou a partir de condução. A doação envolve processos em plasmídios não conjugativos mobilizáveis, ou seja, plasmídios não conjugativos que não codificam genes TRA, mas que possuem uma origem de transferência, que codificam a uma relaxase e vai reconhecer a sua própria origem de transferência. Então, esses plasmídios não conjugativos, não mobilizáveis, eles podem utilizar a maquinaria produzida por plasmídios conjugativos para fazer a sua própria transferência da célula doadora para a célula receptora. E o outro evento é a condução. A condução é realizada por plasmídios não conjugativos, não mobilizáveis, ou seja, plasmídios que nem codificam genes TRA e nem possuem a sua própria origem de transferência. Mas esses plasmídios eles podem ser conjugados quando integrados a plasmídios conjugativos ou plasmídios mobilizáveis que vão ser conjugados. Então, nesse caso, esses plasmídios são conduzidos em conjunto com outros elementos genéticos móveis, outros elementos genéticos que podem realizar a conjugação de uma célula doadora para uma célula receptora, ok? E a visão geral do processo de mecanismo de transferência de genes, ela é nada simples. Ela pode ocorrer a partir de bacteriófagos, a partir de transdução generalizada e transdução especializada. Ela pode ocorrer a partir do reconhecimento de DNA livre no ambiente e incorporação desse material livre no ambiente a partir da transformação. E ela pode acontecer a partir da conjugação também, onde diferentes moléculas de DNA podem ser transferidas de uma célula doadora para uma célula receptora. Então, só para finalizar um resumo, o mecanismo de conjugação, o mecanismo que mais contribui para a transferência horizontal de genes, ela é codificada por plasmídios conjugativos, é necessário dar aparato de conjugação, que é um complexo multiproteico codificado pelo genes TRA, então somente faz a conjugação aqueles plasmídios que possuem o genes TRA ou aquelas células que possuem plasmídios contendo genes TRA. É necessário que esses plasmídios possuem uma origem de transferência, ORT, então todo plasmídio conjugativo ele codifica o genes TRA e também possui uma origem de transferência ORT. Para que a conjugação ocorra também um contato físico entre a célula doadora e entre a célula receptora. Então, não existe conjugação entre uma célula morta e uma célula viva. As duas células precisam estar vivas e viáveis, e elas precisam estar em contato direto. Então, se as células estiverem separadas por uma barreira física, elas não vão estar em contato direto, não vai acontecer a conjugação. É um processo altamente específico, então, bactéria é bactéria, espécie específica, né? Mas também pode ser promíscuo, ocorrendo até entre domínios diferentes, como é o caso de agrobactérias tumefáceas e células vegetais. E é um processo que também ajuda a disseminar a distribuição de genes de resistência a drogas, degradação de cinebióticos, entre outros, já que muitos desses genes são codificados em plasmídios.
Então, só para a gente contextualizar na evolução, a gente conhece a teoria de Lamarck, né, que é ela que a gente aprende na escola, que fala sobre a tendência dos seres ao melhoramento constante, ao aumento da sua complexidade. E enquanto o Darwin descreveu o processo de evolução com base na seleção natural, Lamarck descreveu o processo de evolução com base na lei do uso e desuso, ou na teoria dos caracteres adquiridos, no qual o uso contínuo de um órgão faz com que o órgão desenvolva e seja apto para o correto funcionamento. O desuso vai levar ao atrofismo e perda. E que a lei do uso e desuso é conjugada com a transmissão dos caracteres adquiridos provoca desvios na linha evolutiva. Então, para Lamarck, um determinado organismo, a partir do seu contínuo uso de um determinado órgão, ele poderia fazer que esse órgão desenvolvesse. Então, seria uma característica que era adquirida durante o ciclo de vida desse organismo. Já Darwin, não. Darwin fala que processos de mutação vão alterar os fenótipos e esses fenótipos vão ser confrontados com as características ambientais a partir da seleção natural. Então, com o que a gente aprendeu hoje, a gente vê que no mundo das células bacterianas, no mundo procariótico, a teoria de Lamarck, ou seja, a teoria do uso e desuso, ou a teoria dos caracteres adquiridos, ela não pode ser renegada completamente. Por quê? Porque muitas células bacterianas, a partir dos processos de transferência horizontal de genes, elas conseguem adquirir fenótipos que elas não possuem durante o seu ciclo de vida, a partir da incorporação de material genético de outra origem. Então, isso pode acontecer a partir de transdução, a partir de transformação e a partir da conjugação. Ou seja, uma célula bacteriana pode incorporar e pode adquirir um fenótipo completamente diferente durante seu ciclo de vida, o que é uma teoria que é uma característica muito próxima daquilo descrito por Lamarck, nessa teoria dos caracteres adquiridos. E com isso, com essa volta à filosofia da microbiologia, a gente termina essa aula de conjugação e termina também a aula sobre mecanismos de transferência de genes entre procariotos. E qualquer dúvida a gente tira no chat do Google Classroom para a apresentação. Um abraço, gente.